Morgan e Reis, Gregor Mendel. Brincadeirinha. Eu sou o professor Geraldo e, por falar em Mendel, adivinha qual é o nosso assunto de hoje? Exatamente, genética. Olha, garotinha, como qualquer outra parte da ciência, ou você domina a conceituação básica, ou você não resolve todos aqueles probleminhas pertinentes à genética. E por falar em conceituação básica, vamos lá? Primeiro, você lembra que o nosso material genético está contido nas moléculas de DNA. Durante a divisão celular, esse DNA espiraliza, vira uma molinha e a gente chama de cromossomo. E você lembra também que nós recebemos metade do patrimônio genético do papai, metade da mamãe, e que esses cromossomos estão aos pares. Os cromossomos correspondentes, um de origem paterna e o outro de origem materna, são denominados cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque eles têm a mesma sequência de genes. É a versão do pai e a versão da mãe da mesma coisa. Por exemplo, se num determinado local do cromossomo tiver um gene que determina, por exemplo, a cor do seu olho, no mesmo local, no cromossomo homólogo, estará também o gene que determina a cor do olho. Pode ser cor diferente, mas é cor de olho. Por isso, eles são chamados de cromossomos homólogos. Você vai ler o enunciado das questões e aparece muitas vezes desta forma. Determinado par de homólogos, você já sabe que são os cromossomos correspondentes. Os genes correspondentes nos homólogos, isto é, que determinam o mesmo caráter, são chamados de genes alelos. Também lá nos enunciados das questões aparece um determinado par de alelos, você já sabe que está falando do gene. Agora, se você imaginar o cromossomo como aquela fita de DNA, não há informação genética ao longo de 100% da fita. Se eu começasse a rastrear, eu diria, olha, aqui tem um gene que determina tal coisa. Opa, aqui tem um segundo gene. Aqui não tem. Opa, um terceiro gene. Essa área física do cromossomo, onde está o gene, a gente denomina locus. Por isso aparece nos enunciados. Num determinado locus, ok? Locus gênico, portanto, é o local, a área física do cromossomo onde aparece o gene. Só muito cuidado, o plural de locus a gente escreve L-O-C-I, lote. Um locus, dois lote. Nunca vai escrever dois locus, isso. Que coisa horrível, né? Lote. Agora observe que coisa legal. Os genes, a gente tinha comentado ainda há pouco de alelos, por exemplo, a cor do olho. Não é bem assim, mas a gente vai fazer de conta que é assim, porque assim aparece no vestibular. Vamos trabalhar com cor castanha, azul e verde. Você imagina que eu posso nascer com os dois genes para determinar cor castanha de olhos, ou os dois para verde, ou os dois para azul. Se porventura, para aquele caráter que está sendo analisado, o indivíduo tiver os alelos iguais, ele é chamado para aquele caráter de homozigoto. Homo quer dizer igual. Portanto, homozigoto é aquele que tem genes alelos iguais para aquele caráter estudado. Ai, se for diferente, um castanho verde, castanho azul, verde azul. Se os alelos forem diferentes, o indivíduo é chamado heterozigoto. Hétero quer dizer diferente. Gente, olha bem que coisa legal. Ninguém jamais vai perguntar em algum vestibular ou qualquer prova de genética neste planeta, por exemplo, o indivíduo tem dois genes para olhos castanhos. Determine, pois, a cor dos olhos desse indivíduo. Ora, se os alelos são iguais, ninguém tem dúvida em relação ao caráter que será manifestado. A minha dúvida é quando
os alelos aparecerem diferentes. É mais ou menos tipo aí os casais do mundo. Olha bem o comportamento do seu pai e sua mãe. Ora, se eles querem fazer o mesmo programa, na mesma hora, no mesmo lugar, não vão brigar. Ah, eu quero ver aquele filme que está estreando. A mulher fala, eu também. Eles vão numa boa. A confusão tem quando um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro. Não é verdade? Aliás, quando eles querem o mesmo programa e brigarem por isso, gente, o casamento está no final. Você imagina, ela quer ir à ópera e ele quer assistir uma partida de futebol. Vão brigar. A vizinha que monitora 24 horas o casal, ouve a briga. Se eles saírem e forem em direção à ópera, o que a vizinha vai dizer? Viu? Ele canta de galo, mas no fundo quem manda é ela. Se eles brigarem e forem ao jogo de futebol, o que a vizinha vai dizer? Olha que brutamontes, ela saiu até chorando, tinha tudo na casa do pai, casou com esse bruto, vai ver que até apanha, ó, foram para o futebol, quem manda é ele. Gente, o caráter, quando for determinado por um determinado gene, este gene é chamado dominante. Guarda bem, gene dominante é aquele que determina o caráter no heterozigoto. Aí como é que chama o gene dominado? Ele é chamado recessivo. Em qualquer vestibular vai aparecer. Gene recessivo é aquele que só se manifesta em homozigose. É aquele que só se manifesta em dose dupla. O gene recessivo é igual o cara tímido quando vai numa festa. Se você não for tímido, já viu um amigo tímido na festa. Todo tímido em festa acaba passando o carão. Porque faz a rodinha, cada um dá uma opinião, quando chega na vez do tímido, o que acontece? O tímido, no máximo ele fala assim, eu acho que... Aí o pessoal começa a falar e não presta atenção no tímido. Daqui a pouco o tímido só faz assim, claro, e não consegue falar. Chateado, ele se afasta do grupo e vai para um cantinho beber. Por isso, invariavelmente, todo tímido acaba bêbado em festa e dando papelão. Aí o pessoal fala, antissocial, bêbado. Quando é que um tímido se manifesta numa festa? Só quando encontra um outro tímido e os dois já estão bêbados. Aí eles falam o quê? Mal do grupo, que é a causa desse constrangimento todo. Olha lá, se acha bom, deve para o meu pai, não pagou até hoje. E assim os tímidos funcionam. Exatamente como o gene recessivo. Agora olha que coisa legal. 100% dos probleminhas de genética ou vão mandar você calcular o genótipo ou o fenótipo. Guarda bem, genótipo é o conjunto de genes que você tem e a gente representa gene por letrinha. Portanto, sempre que mandar calcular o genótipo, o enunciado quer saber quais os genes o indivíduo tem para aquele caráter, não o que ele é. Genótipo não é o que você é o que você tem. Guardou bem, cara? Porque todo e qualquer problema de genética vai mandar cobrar ou o genótipo ou o fenótipo. E o que é o fenótipo? Fenótipo é o que você é. A gente diz que fenótipo é a característica manifesta. Quando eu peço fenótipo, eu quero saber a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a altura, etc. e tal. Genótipo não. Eu quero saber quais os genes o indivíduo porta para aquele caráter. E agora, algo que é fascinante. O fenótipo, guarda bem isso, resulta da ação do meio sobre o genótipo. Presta bem atenção. O que você é o resultado da ação do meio ambiente sobre os seus genes. Gente, o genótipo é um potencial que só se manifesta pela ação do meio. Por exemplo, verão todo mundo vai para a praia tomar sol.
as pessoas vão bronzear. Por quê? Porque cada um de nós tem um potencial para produzir melanina, uns mais, uns menos. Quando você se expõe ao meio, você vai ao máximo do seu potencial genético. A humanidade pode viver até em torno de 120 anos. No entanto, no início do século XX, aqui no Brasil, a vida média girava em torno de 40, 45 anos. Hoje já está quase em 80. Mudaram os genes dos brasileiros? Não. O que mudou foi o ambiente. A qualidade de vida no Brasil melhorou. Um outro exemplo, a cada geração, os brasileiros alcançam um tamanho maior. Mudaram os genes dos brasileiros? Não! As condições de vida melhoraram. Inclusive, se come melhor no final do século XX do que no início do século XX. Gente, sabe aonde vai redundar o que eu acabo de falar? Na questão da clonagem. Você produzir um clone é produzir um gêmeo univitelino muito tempo depois. Isto é produzir alguém com o mesmo genótipo. Obrigatoriamente vai ser igual ao indivíduo clonado? Não! Sabe por quê? Porque depende da ação do meio sobre o genótipo. O fenótipo resulta da ação do meio sobre o genótipo. Esta é a conceituação básica. Dito isto, vamos ao trabalho do nosso amigo Mendel. Nós temos duas leis mendelianas, hoje até chamadas primeira lei da genética e segunda lei da genética, mas por tradição a gente fala primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Esta lei é chamada de lei da segregação dos caracteres, segregação quer dizer separação, ou da disjunção dos caracteres, disjunção também quer dizer separação, ou lei da pureza dos gametas. Agora, ouvido bem atento para ter atenção ao que você vai ouvir na sequência. Cada caráter é determinado por um par de genes alelos, fatores, que se separam, segregam durante a gametogênese, indo puros para os gametas. Vamos desemaranhar agora. Mendel nunca ouviu falar em gene, nunca ouviu falar em DNA, RNA, porque genética não havia. Mendel desconhecia completamente a genética. Mendel formou em matemática, formou em física e resolveu trabalhar com plantas para ajudar os agricultores da regiãozinha da Áustria onde ele morava. Por isso, ele acabou fazendo o cruzamento com ervilhas. Por quê? Porque ele fez um levantamento estatístico. Na verdade, a grande vantagem do trabalho de Mendel foi aplicar a matemática e a biologia e usar pela primeira vez a metodologia científica. Vejam, ele pegou uma linhagem pura de ervilhas e uma outra linhagem também pura de ervilhas. Como ele sabia, a flor da ervilha, Pisum sativum, tem uma tampinha que não deixa sair pólen e não deixa entrar pólen de fora. Então, Mendel cultivou um tipo de ervilha, cultivou outro tipo de ervilha. Quando apareceram as flores, ele levantou a tampinha de algumas, de um tipo, cortou os estames, a parte masculina, e jogou fora. Fechou. Quando amadureceram, ele pegou o pólen do outro grupo, veio até ali e pulverizou aquelas flores. E esperou o resultado. Essa foi a metodologia aplicada por Mendel. Um dos experimentos do Mendel, ele trabalhou com 7 caracteres de ervilhas. Um deles, a cor da semente. Vamos ver. A cor da semente pode ser amarela ou verde. O que o Mendel fez? Ele chamou a geração pura de geração P. P quer dizer parental. Então ele cruzou ervilhas que tinham sementes amarelas com ervilhas que tinham sementes verdes. Gente, dizem que ele ficou
angustiado, ansioso pelo resultado. Imagina, podia nascer ervilha metade amarela, metade verde, malhadinha amarela e verde. O Mendel ficou desesperado. Enfim, apareceu a primeira geração que a gente chama de F1. Qual a surpresa? 100% das ervilhas com sementes amarelas. Dizem que esse homem ficou desesperado. Ele falava, onde foram parar as verdes? Ó Deus, cadê as verdes? Meu Deus, eu quero saber das verdes. Não pode ter sumido, porque Mendel não chamava de gene, ele chamava de fator. Ele dizia assim, algum fator determina todos os caracteres. É claro, ele não conhecia DNA. E ele dizia, onde foi parar o fator que determina a cor verde? Ó Deus, conta-me. Aí ele teve uma ideia brilhante. Ele pegou essa geração F1, cruzou entre si. Ou seja, cruzou as ervilhas de sementes amarelas com sementes amarelas da mesma geração. Fez autofecundação. Implantou e deixou. E, novamente ansioso, esperando a segunda geração. Na segunda geração, chamada por ele de F2, apareceram, olha que legal, para cada 3 sementes amarelas, uma verde. E diz que esse homem saiu pelo mosteiro fantasticamente alegre. As verdes voltaram as verdes, ó Deus, enfim. Ele para então e vai analisar o que aconteceu. Como ele era matemático, ele criou uma tabelinha. Observem aqui. Ele acreditava que cada caráter era determinado por 2 fatores. Um que vinha do pai, um que vinha da mãe. Então, ele usou vezão, vezão e vezinho, vezinho. Por quê? A gente não vai falar A maiúsculo, A minúsculo. Nós vamos representar o gene por uma letra. O gene dominante, eu vou usar a letra maiúscula. E o gene recessivo, a letra minúscula. Sempre usando a primeira letra do caráter recessivo. Nesse caso, V de verde. Observe. 2 genes para a cor amarela, 2 para a cor verde. O que o Mendel imaginou? Tem 2 genes. Como vai passar um de cada para o filho? Aí ele teve uma ideia. Na hora de formar gametas, esses fatores devem se separar para se unirem durante a fecundação. Por isso, lei da segregação. Gente, olha que moleza. A única coisa que o Mendel imaginou e queria provar é que cada caráter era determinado por 2 genes alelos, por 2 fatores, e que na hora de formar os gametas eles se separavam. É só isso. O que ele fez? Separou, vem um gene de um dos pais, um do outro. Toda a geração F1 era heterozigota. Como toda ela era heterozigota e todas as sementes tinham cor amarela, ele deduziu que o gene para a cor amarela dominava o gene para a cor verde. Mendel escreveu, atenção, agora eu entendo por que o fator para a cor verde ficou em recesso na F1. Porque quando na presença do fator que determina a cor amarela, este domina aquele. É exatamente por isso surgiu o termo gene recessivo. Ok? Agora, continuando. O próximo cruzamento da F1 com ela mesma. 2 indivíduos heterozigotos. Separa os alelos e forma a gameta. A gente coloca no quadrinho os gametas de um na horizontal, do outro na vertical. Veja, gameta do lado de fora, filhos do lado de dentro. Então, se o primeiro gameta encontrar aquele, vai dar um indivíduo vezão, vezão. Vezão, vezinho, vezão, vezinho, vezinho, vezinho. Agora, observem bem, eu consigo 3 genótipos diferentes nos filhos. Vezão, 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 vezinho, vezinho, vezinho. Você pega o total de quadrinhos, que é o total de opções, isso equivale a 100%.
Aí você divide 100 pelo total de quadrinhos, que equivale a quanto? Nesse caso, 25%. Cuidado, vestibular manda calcular a probabilidade ao encontrar a taxa esperada de. Como é que eu calculo a probabilidade? Eu divido o que eu quero pelo total. O total, nesse caso, 4 quadrinhos. O que eu quero? Vezão, 1 em 4. Vezão, 2 em 4, simplifica o meio. Vezinho, 1 em 4. 1/4 equivale a 25%, 1 meio a 50%, 1/4 a 25%. Portanto, genótipo, eu tenho vezão, vezinho. Agora o fenótipo. Vezão, amarelo. Vezão, amarelo porque domina. E vezinho é verde. Assim eu tenho 3/4 ou 75% de amarelas na F2 e 1/4 ou 25% de verdes na F2. Conclusão, a proporção fenotípica esperada na F2 para a primeira lei de Mendel com dominância é de 3:1. Isto é, 3 amarelas para 1 verde. Para você guardar muito bem o que o vestibular cobra das conclusões da primeira lei de Mendel, observe aí na telinha. Atenção, hein? Resultados da primeira lei de Mendel com dominância. Número de genótipos, 3. Número de fenótipos, 2. Gametas formados pelo homozigoto, 1 tipo. Gametas formados pelo heterozigoto, 2 tipos. Proporção esperada de fenótipos na F2, 3:1. Só para continuar, mais um caso extremamente interessante. Ausência de dominância ou codominância. Há quem faça a distinção, mas a análise é a mesma. É aquele caso em que um gene não domina o outro. Então, sempre que os dois aparecerem juntos, isto é, o heterozigoto, os dois alelos diferentes, eu tenho um terceiro fenótipo, diferente de um e diferente do outro. Vejam o experimento feito pelo Mendel. Aqui eu tenho uma flor chamada maravilha, eu não mudo a representação do gene, agora eu uso a base, o caráter como base, aqui no caso C de cor, e o índice eu coloco a variedade desse caráter. Então, cor vermelha da flor, cor branca da flor. Assim, ó, na geração P, quando eu cruzo maravilhas vermelhas com brancas, vermelhos, 2 genes para vermelho, os 2 para branco, eu formo gameta só CV, só CB. Resultado, F1 100% heterozigota. Então, guarde, geração P sempre homozigota, F1 sempre heterozigota. Não nasce nem vermelha nem branca, nasceram rosas. Então, vejam, sempre que tiver um caso de ausência de dominância, o heterozigoto determina um terceiro caráter. Cruzando a F1 com ela mesma, CV, CB com CV, CB. Separa para formar gameta, coloca os gametas na horizontal de um e na vertical de outro e encontra para dar os filhos. Ó. CV, 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 CB e CB, CB. Resultado, a proporção de genótipos e fenótipos aqui é a mesma. Eu tenho 1/4 de CV, CV, cor vermelha, 1/4 de CB, CB, cor branca e 1/2 de CV, CB, cor rosa. Portanto, a proporção é a mesma. Qual é a conclusão? A proporção fenotípica esperada na F2 para a primeira lei de Mendel com codominância ou ausência de dominância é de 1:2:1. Guarde essas conclusões. Na sua telinha, acompanhe as conclusões, então, da primeira lei de Mendel com codominância. Resultados da F2. 3 genótipos, os 2 homozigotos e o heterozigoto, nas proporções 1:2:1. 3 fenótipos, os determinados pelos homozigotos e o definido pelo heterozigoto, nas proporções 1:2:1. Anotou bem? Agora, preste atenção no roteiro, na receitinha para fazer probleminhas de genética. Criação minha. Claro que eu não inventei a genética, eu só coloquei na sequência o que todo mundo faz. Primeiro passo, determine a relação entre os genes. Dominância e recessividade ou codominância. Segundo passo, represente o gene. No caso da dominância, use a primeira letra do recessivo, minúscula para ele e maiúscula para o dominante. Na codominância, você usa
a letra do caráter como base e a variante como índice, como cor vermelha CV ou cor branca CB. Próximo passo, monte o genótipo dos envolvidos. Você tem 2 indivíduos sendo cruzados, cada um tem 2 genes. Próximo passo, aplique a primeira lei de Mendel, separe os genes para formar os gametas. Escute bem o macete, ó. Para casar de novo, primeiro tem que separar. Então você separa, forma gameta. Quinto passo, monte o quadrinho de cruzamento. Gametas de um na horizontal, do outro na vertical e faça o encontro entre eles. Último e decisivo passo, faça a análise da questão em função do enunciado. Quem manda em você é o enunciado. Lembrando que a probabilidade é uma fraçãozinha, é o que você quer sobre o total. Se você dividir a fração e multiplicar por 100, você tem a taxa. Resumindo a primeira lei, ó, pai tem 2, só passa 1. Mãe tem 2, só passa 1. Filho tem 2, um do pai e um da mãe. Guardou bem? Pai tem 2, só passa 1. Mãe tem 2, só passa 1. Filho tem 2, um do pai e um da mãe. Se você guardou, gente, vai ser bem legal trabalhar a genética. Essa é a base de toda a genética. Os cientistas criaram, para facilitar a vida, uma série de símbolos que a gente chama de genealogia ou heredograma. Observe aqui, só rapidinho. O homem é representado sempre por um quadradinho, a mulher por um círculo. Como é que você representa o casamento? Puxa um pauzinho aqui do homem e liga lá na mulher. Está casado. Então esse é um sinal de casamento. A geração é representada por algarismo romano. O indivíduo por algarismo arábico. Então coloco aqui 1, 2. Para me referir a esse indivíduo, 1, aquele 1, 2. Aí você puxa os filhos. Os filhos eu coloco em ordem de nascimento. Então aqui, ó, 2, 1. Esse menino é filho do casal. Esta mulher não é filha do casal, porque não tem relação lá. Ó. Ela é esposa desse indivíduo. Aqui, um indivíduo que não é filho do casal. É o marido desta mulher que é filha do casal. E, finalmente, o terceiro filho do casal e aqui a esposa dele. Como é que eu represento? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. E, finalmente, a outra geração. O símbolo claro é para indivíduos normais. Todo indivíduo portador da característica trabalhada vem pintadinho. Se eu estiver trabalhando com albinismo, todo albino estará pintadinho. E aí tem macete, ó. Pais iguais, filho diferente, o que tiver no filho é recessivo. Olha que fácil analisar. O resto você já sabe. Lembra o macete? Pais iguais, filho diferente, o que tiver no filho é recessivo. Olha, gente, essa é a base para você analisar toda a genética. Agora eu vou ensinar como é que você vai estudar a genética por bloco. Primeiro você domina a primeira lei com dominância e sem dominância. Depois você estuda a segunda. A segunda lei trata de 2 ou mais caracteres ao mesmo tempo. Portanto, com 2 ou mais pares de genes ao mesmo tempo. O que você pode é simplificar. Separa cada caráter, cada par e faz os cruzamentos separados. Depois você multiplica tudo, utilizando para isso a estatística e calcula o que foi pedido. Tirando Mendel, eu tenho tudo aquilo que veio depois de Mendel. Então você dominou bem a primeira e a segunda lei, agora a interação gênica, os casos de polialelia, por exemplo, o sistema sanguíneo ABO em humanos, que cai bastante, eritroblastose fetal lá do fator RH, e finalmente a questão da herança sexual. São dados que fogem ao que o Mendel previu porque apareceram depois de Mendel. Mas na resolução dos problemas, a gente utiliza todo o raciocínio mendeliano. Muda uma coisinha ou outra teórica. Mas se você dominar bem a primeira e a segunda lei, tudo que vier lá para trás, você mata tranquilamente. Gente, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, mas saiba de uma coisa. Você só vai chegar na universidade se tiver feito muitos e muitos exercícios. Um beijão, um abraço do Geraldo.